Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Me chamo Rafael Ribeiro. Sou servo do grupo de oração Senhor Bom Jesus, na cidade de Bom Jesus do Itabapoana, Rio de Janeiro. Vicariato, Diocese de Campos, Vicariato Noroeste. E neste tempo o Senhor me deu a missão de estar à frente do Ministério de Pregação na nossa Diocese. E nós queremos partilhar, refletir a respeito de um elemento fundamental nos nossos grupos de oração e também para a nossa vida, que é a Palavra de Deus. No livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 11, a Palavra de Deus vai dizer o seguinte: Tal ocorre com a palavra que sai de minha boca. Ela não volta a mim sem efeito, sem ter cumprido o que eu quis, realizado o objetivo de sua missão. Irmãos, a Palavra de Deus, ela não volta para o Senhor sem que ela tenha vindo realizar aquilo que é a missão dela: curar, salvar, libertar, dar sentido à vida do teu povo. E nós, como servos de grupo de oração, participantes da Renovação Carismática Católica, precisamos tomar posse dessa verdade e assumir para nós essa verdade e a importância da Palavra de Deus nas nossas vidas. Buscá-la cada vez mais, porque assim como diz também no Salmo 118, Tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Então a Palavra de Deus é essa luz que ilumina a nossa vida, que ilumina os nossos passos, ilumina os passos daqueles que a ouvem, que a põem em prática. Então nós precisamos cada dia mais buscar viver essa palavra, orar com essa palavra, trazer a Palavra de Deus cada vez mais para a nossa realidade de vida, pois a Palavra de Deus, ela é fonte de salvação. É ela que nos leva a conhecer cada vez mais a Deus, a buscar cada vez mais respostas em Deus. Mas como nós devemos fazer isso? De que forma nós devemos guardar essa palavra, viver essa palavra? Para nós, de uma maneira pessoal e particular, através da Lectio Divina, que é a leitura orante da Palavra de Deus. É uma forma que nós temos de responder à palavra, de ouvir a palavra de Deus, ouvir aquilo que Deus quer para nós, meditando sobre aquele versículo que nós estamos lendo e orando com ele, respondendo e deixando com que essa palavra dê frutos na nossa vida e na nossa caminhada. Mas também, como grupo de oração, nós não devemos esquecer da importância que essa palavra tem dentro de um grupo de oração, através de revelações, né? E aqui já há uma importância que nós devemos dar a essa palavra. Quantas vezes a palavra de Deus vem como uma revelação, como uma profecia, uma confirmação de algo que Deus está falando a partir da palavra. E nós precisamos dessa intimidade com Deus justamente para que, ao sermos revelados por essa palavra, a gente proclame, porque muitas vezes as pessoas precisam desta revelação e a palavra revela aquilo que o Senhor deseja também. Então nós precisamos estar abertos a essa profecia que vem e é confirmada por meio da palavra de Deus, né? Uma palavra também que motive a oração, por exemplo, um salmo. Nos nossos grupos de oração, usar uma palavra bíblica como inspiração de um momento de oração, um momento de louvor, um momento de clamor, fazendo com que a palavra de Deus realmente seja usada em resposta de uma oração nossa no grupo de oração. Quão frutuoso é um grupo de oração quando nós pegamos a própria palavra, que o Senhor nos revela essa palavra, e então nós partilhamos e oramos com ela no momento de oração. E também não podemos esquecer do papel fundamental da palavra na pregação, né? Os nossos grupos de oração têm a missão de pregar a palavra de maneira querigmática, né? Anunciar Jesus Cristo como Salvador e Senhor. A palavra tem uma importância central dentro de uma reunião do grupo de oração, porque é ela ali que é a revelação de Deus. E como pregadores, como aqueles que vão anunciar a palavra naquela hora, nós precisamos levar esse Jesus que é Salvador, que é Senhor, porque essa palavra cura, essa palavra salva, essa palavra liberta. Nós não podemos ir a um grupo de oração e querer dar de nós, mas queremos dar de Deus. E quanto mais nós estivermos íntimos com essa palavra, quanto mais nós aproveitarmos da palavra do Senhor,
para anunciarmos, para falarmos aquilo que a própria palavra de Deus nos inspira, muito mais frutuosas serão as nossas reuniões, porque é o próprio Deus falando por meio da sua palavra. A palavra de Deus vai dizer em João, no capítulo 14, versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Nós somos guardiões dessa palavra. Precisamos ser guardiões dessa palavra na nossa vida, em todos os momentos, e de maneira especial na nossa evangelização, nos nossos grupos de oração. Não podemos deixar com que a palavra no grupo de oração não se torne algo importante e fundamental, que ela seja esquecida, deixada de lado. Pelo contrário, ela precisa ser valorizada, pregada com autoridade, pregada na certeza de que ela vai libertar o teu povo. E o povo de Deus precisa ser liberto, e será liberto pela força e pelo poder da palavra de Deus. Tiago, no capítulo 1, versículo 22, ele diz: tornai-vos praticantes da palavra, e não simples ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pregar a palavra de Deus não é somente pregar com palavras, mas é pregar com testemunho de vida. É pregar com a prática do Evangelho. Precisamos hoje ser verdadeiros evangelhos vivos no testemunho desta palavra. Tiago está nos exortando a sermos praticantes dessa palavra, e hoje eu quero exortar a você que está acompanhando esse vídeo. Sejamos guardiões dessa palavra. Coloquemos essa palavra como fundamental para as nossas vidas e pratiquemos. Não somente como ouvintes, porque muitos ouvem a palavra de Deus, muitos ouvem, mas Deus hoje nos chama a praticar. Deus hoje nos chama a viver essa palavra de uma maneira plena, de uma maneira que agrade ao coração de Deus e que converta o nosso coração, mas que também que sejamos testemunhos e conversão para os nossos irmãos. Às vezes, os nossos irmãos não terão a palavra para ler, e nós seremos a palavra para eles. Nós seremos o Evangelho de Cristo para eles. Então, neste dia, eu te convoco, eu te convido a refletir sobre essa importância da palavra de Deus. Como você tem pregado a palavra, como a palavra de Deus tem se manifestado no grupo de oração ao qual você participa. Realmente você tem deixado que essa palavra seja um momento de intimidade seu, que ela tenha sido uma fonte de revelação dentro da reunião de oração, que ela tenha sido poder, que ela tenha sido confirmação de profecias, que ela tenha sido uma palavra anunciada ardorosa, querigmaticamente. Fica aqui, meu irmão, minha irmã, essa exortação, da parte não somente minha, mas da parte do próprio Senhor, para que amemos a palavra, partilhemos essa palavra com todo o nosso coração, com toda a nossa força, para que cada vez mais outras pessoas sejam salvas e libertas, assim como eu e você fomos salvos e libertos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Muito obrigado. Obrigado a você que acompanhou essa reflexão. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos, em nome de um Deus que é Pai, que é Filho e é Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas.